Olá, meus alunos! Seguimos aí para nossa semana de mais um videozinho aí feito com muito carinho para vocês, fazendo a correção das nossas APNPs, nossas tarefas aí de química, tá bom? Acompanhe aí comigo nesse vídeo, tá? Tchau, tchau! Bom, pessoal, então vamos aí uma correção aí da nossa atividade de química referente ao conteúdo de balanceamento de equações químicas, né? Nessa tarefa aí que foi disponibilizada para vocês como atividades pedagógicas não presenciais. Bom, balanceamento de equações químicas, galera, é basicamente o seguinte: a gente tem que igualar, né, em ambos os lados da equação, né, a mesma quantidade de elementos químicos. Bom, vamos ver o que é isso. Primeiramente, equação química, né, é quando a gente escreve, né, as fórmulas das substâncias que estão participando de uma reação química, né, ao invés de nós escrevermos, né, o gás ozônio reage para formar o gás oxigênio. Ao invés de nós escrevermos isso na forma de texto, né, a química ela tem seus símbolos e linguagens próprias. Então, escreve-se então a reação química na forma de usando fórmulas. Né? Essa aqui, ó, o O3 é a fórmula do gás ozônio e o O2 é a fórmula do gás oxigênio. Repare que esses numerozinhos pequenininhos aqui, ó, faz parte da fórmula, isso não pode mudar, isso não muda nunca, ok? O gás ozônio sempre terá essa fórmula, o O3, são 3 átomos de oxigênio formando o gás ozônio. Aqui a fórmula do O2 é o gás oxigênio, uma outra substância, né? Aqui retrata uma reação química, uma substância se transformando em outra, ok? Esse número grande aqui na frente chama-se coeficiente estequiométrico. O nome assusta, mas é uma coisa muito simples. Ele se refere à quantidade das substâncias que está aqui logo na frente dele. Ou seja, aqui eu tenho 3 molequinhas de gás oxigênio, né? Cada fórmula do gás oxigênio é o O2. Mas eu tenho quantas moléculas de gás oxigênio aqui? Nós temos 3, está formando 3. Isso aqui significa a quantidade da substância toda, ok? Então, um número grande na frente de cada fórmula chama-se coeficiente estequiométrico. É o que nós vamos fazer no balanceamento químico. Colocar esses números grandes na frente de modo que cada elemento fique com a mesma quantidade antes da reação e depois da reação. Né? Quer ver? Ó, vamos olhar aqui, ó. Tá vendo? No total, né, aqui antes, né, sempre antes da reação química acontecer, antes da seta, né, são as substâncias chamadas de reagentes. Reagentes são substâncias iniciais, como o próprio nome diz, vai reagir para formar novas substâncias. Após a seta, a gente chama esse lado de cá de produto. Então, nós temos antes da seta os reagentes e após a seta o produto que está sendo produzido na reação química, ok? E aqui, se nós contarmos, né, o número de elementos oxigênio, né, que participam aqui, que está tudo no lado dos reagentes, nós podemos fazer essa continha aqui, ó. Se cada molécula do gás ozônio tem 3 oxigênio, e se nós temos 2 moléculas de O3, no total, ó, 2 vezes 3 dá 6. Então, nós temos 6 átomos de oxigênio no total aqui nos meus reagentes. E lá no meu produto, nós também temos, ó, 3 vezes 2, 6. Esse é o princípio da lei da conservação da massa de Lavoisier, né? Ele fala que na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Significa que numa reação química, as substâncias vão ser transformadas em outras. As substâncias mudam, as fórmulas mudam, mas a quantidade de cada elemento químico antes e depois da seta, da reação, ela deve ser preservada, porque um átomo, ele não se perde durante uma reação química, ele apenas sofre um rearranjo e reaparece no lado dos produtos na forma de outras substâncias. Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Os átomos não são criados e nem destruídos.
Então, a gente tem que seguir. Se é a lei da conserva, se a massa se conserva, se é a lei da conservação da massa, o número de elementos que tem antes e depois da reação também tem que preservar. É aí que entra o balanceamento da equação, ok? Então, a princípio, mais a questão parte teórica mesmo, essa questão 1, né, ela pergunta o que significa esse número 2 aqui, ó, e o 3 aqui no lado esquerdo de cada substância da equação, são os coeficientes estequiométricos, tá bom? E ele se refere aqui, ó, à quantidade, ao número de moléculas, né? Ele tá aqui na frente, ele manda na substância toda. Ele tá aqui na frente da substância do gás do O3, né, do gás ozônio. Esse 2 significa quantas moléculas, o número de moléculas que tem, né, de gás ozônio, beleza? Então, nós vamos marcar aqui, ó, a letra B, tá bom? Significa o número de moléculas que presentes aí, tá bom? Então, vamos lá, então, para a questão número 2. A questão número 2, né, vamos ver aqui, ó, vamos trabalhar aqui só a letra A, né? Nessa questão aqui, nós já vamos colocar em prática, né, o que vem a ser o balanceamento da equação, né? Aqui nós temos, tá vendo, uma reação química, né? Uma reação química, onde nós temos a setinha aqui, ó, né? A seta aponta o sentido da formação do produto. Então, tá sendo produzido cloreto de potássio, KCl, né? Essas letrinhas pequenininhas aqui na frente da substância significam o estado físico que elas se encontram, tá bom? Então, aqui é o S de sólido, tá bom? O cloreto de potássio sólido, aqui é o gás cloro, né? O cloro gasoso. E aqui o potássio, o elemento potássio mesmo, no estado sólido, que metais, né, são todos, com exceção, né, do mercúrio, que é líquido em temperatura ambiente, todos os metais se encontram na forma sólida em temperatura ambiente, ok? E aqui, na hora de balancear a equação, nós temos que acertar elemento por elemento, separado. Então, aí você me pergunta, professora, mas então eu começo por qual elemento, né? Aí sim, existe uma regrinha que facilita muito a vida da gente, tá? Nós vamos seguir, né? Existem várias formas de balancear a equação, mas nós vamos pegar um atalhozinho que é bem, dá bastante certo e é muito utilizado aí na química, tá bom? Ajuda bastante. Nós vamos usar essa regrinha, tá? Que diz o seguinte, ó, regrinha do macho. O que significa isso? Nós vamos começar a balancear nessa equação pelos metais, depois os ametais, depois o carbono, se tiver, né? Se não tiver, pula ele. Próximo, se tiver o hidrogênio e, por último, pela ordem, nós vamos acertar o oxigênio, ok? E o oxigênio também é um ametal, tá? Mas aí, se tiver um outro ametal que não seja o oxigênio, a gente vai continuar dando preferência por esse ametal e deixar o oxigênio por último, tá bom? Então, nessa reaçãozinha aqui, ó, nós vamos começar pelo metal. O metal aqui é o potássio, tá? Vocês sempre tem que ter a tabela periódica em mãos, né? A tabela periódica é o nosso instrumento de consulta, né? Sempre nós temos que nos reportar a ela. Então, repare que aqui, ó, já tem um 2 aqui, já foi colocado, né? Um 2 aqui na frente da substância, que é o coeficiente estequiométrico, né? Que nós vimos na questão anterior, né? Indica a quantidade, né? Da substância toda, né? Então, temos 2 potássio no total, antes da reação, lado dos reagentes, né? E depois da seta, nós temos o produto, beleza? 2 potássio aqui, e no lado do produto, nós temos 1 potássio apenas. Então, nós temos que acertar, não tá condizente com a lei de Lavoisier, né? Nós temos 2 potássio antes, já temos 1 depois, então nós temos que balancear. Até podemos apagar esse aqui para ficar igual, 1 aqui e 1 lá? Não podemos apagar nada, ok? Nós vamos lá e nós vamos colocar 2 aqui também, ó, beleza? Vamos acertar aqui o número de átomos de potássio, tá bom? Próximo elemento que tem aqui na reação é o cloro, é um ametal, né? Temos 2 átomos de cloro aqui, ó, tá? E aqui, repare que esse 2, né, coeficiente estequiométrico, lembra que eu falei na frente? Ele se refere ao número de moléculas todinho. Então, esse 2 aqui
Ele serve tanto para o potássio quanto para o cloro também, porque isso aqui é uma substância só. Esse número na frente aqui, ele manda na substância toda, tá bom? Nós acertamos a vida do potássio, consequentemente, nós alteramos também a situação do cloro, porque essa substância é uma só, tá bom? Repare que o sinal de mais separa uma substância da outra, tá vendo? Aqui no produto só temos essa substância sendo produzida, tá bom? Então, essa reação aqui na letra A, né? Essa reação aqui na letra A, nós precisamos balancear, porque ela não estava balanceada, ok? Agora, vamos lá para nossa letra B, né? A nossa letra B, na letra B, nós temos uma outra reaçãozinha aqui, ó, né? Nós temos aqui um metal, que é o magnésio, e nós temos um elemento oxigênio também. Nós temos uma reação que é formada apenas por dois tipos de elementos químicos, o magnésio e o oxigênio. Repare que tudo que tiver antes da seta são os reagentes e após a seta, o produto. Substância, o magnésio está reagindo com gás oxigênio, uma reação de combustão, né? Formando o óxido de magnésio, formando um tipo de substância só no produto. Aqui eu balanceei a equação, mas vamos contar aqui para ver se está tudo certinho. Nós temos, ó, 2 magnésio no lado de cá todinho, no lado dos reagentes. Você vai comparar a quantidade de elementos que tem total nos reagentes e comparar com a mesma quantidade dele no produto. Temos 2 magnésio aqui só. Aqui não tem magnésio, então no total, no meu reagente, nós temos 2 magnésio. E lá no meu produto, nós também temos 2. Então, tá ok para o magnésio, ok? Para o átomo de oxigênio, vamos olhar como é que tá? Ó, o oxigênio, a fórmula dele aqui é o O2, tá vendo? E aqui, você tá vendo que só tem, na fórmula é o 1. Só que como tem o 2 aqui na frente, a mesma situação no caso aqui de cima, ó, tá? Como tem 2 magnésio, esse 2 também se refere ao oxigênio, porque é uma substância só, isso daqui. A equação também já está balanceada, ok? Vamos lá, então. Próxima questão. Na próxima questão, nessa próxima questão, vamos lá, uma reaçãozinha um pouquinho maior, né? Mas nós vamos contar os elementos da mesma forma, tá bom? Primeiro os metais, depois os ametais, carbono, se tiver, hidrogênio e oxigênio, tá? Nesse caso aqui, nós temos 2 metais participando, né? Nós temos o chumbo e o sódio. Aí você fala, mas por qual eu começo? Escolhe o que tiver maior índice, né? Lembra que o índice é o númerozinho aqui, ó, a atomicidade do sódio. Tem 2 sódios aqui, tá vendo? Esse número pequenininho, ele só manda no elemento que tem antes dele, tá bom? Ele se refere a 2 sódio. Enxofre aqui só tem 1, tá bom? Esse 2zinho pequenininho só manda no elemento que tiver antes dele, tá? Então, vamos lá. Tem 2 sódio no total, no meu lado dos reagentes, né? E temos 2 sódio também aqui no produto. Eu coloquei esse 2zinho agora porque eu já tinha esquecido de colocar. Vocês acertem aí, tá? Aqui é um 2zinho aqui na fórmula, tá bom? Havia esquecido de colocar. Então, tem 2 sódio aqui também, tá? Não tô balanceando, não. A fórmula é Na2SO4, ok? Então, aqui também tem, ó, 2 sódio antes e 2 sódio no produto, ok? Ainda não precisei balancear, não, tá? O enxofre, nós temos o enxofre não, desculpa, gente, o chumbo, Pb, né? O elemento chumbo, nós temos 1 no lado dos reagentes, e no lado do meu produto eu também tenho 1. Então, tá, beleza pro chumbo também, tá? O enxofre, vamos lá, o enxofre, eu tenho 1 átomo de enxofre, tá? Repare que esse 4 aqui é só do oxigênio. Um númerozinho pequeno só manda no elemento que tá antes dele, tá? Então, é 1 enxofre aqui. Repare que ainda dentro dos reagentes, isso aqui tudo é reagente, ó. Antes da seta são os reagentes. Aqui, então, aqui tem 1 enxofre e aqui também tem outro. No total, eu tenho 2 átomos de enxofre, ok? Lá no meu produto, vamos ver quantos que eu tenho. Ó, eu tenho 1 aqui, nessa substância, e também aparece, ó, o outro aqui, ó. Repare que esse 2zinho aqui, ele é só do sódio, tá? Esse aqui não existe, não. Bom, aqui é 1zinho só, tá bom? 1 enxofre aqui e 1 aqui.
totalizando 2 enxofre também no meu lado do produto. Aqui é o produto e aqui são os reagentes, tá? Um enxofre aqui, mais um aqui, no total temos 2. E aqui no lado do produto é um aqui e um aqui também temos 2. Balanceado o enxofre também. E, por último, o elemento oxigênio, né? Vamos balancear o oxigênio, ó. Tem 4 oxigênios no lado dos reagentes. E meu lado do produto também tem 4. Então, a equação eu não precisei balancear nada, beleza? Então, tá certinha também. A próxima reação é a letra D, né? Vamos lá. Nessa reação aqui, se você procurar aqui, não tem elementos metálicos, né? Não tem metais aqui, né? Então, eu vou partir para o ametal. Para o meu ametal que tem aqui, é o... quem? O oxigênio, ele é um ametal, mas pede para deixar ele por último. Então, eu vou começar pelo carbono, né? Vou pegar pelo elemento carbono. Então, aqui a gente tem o CH4, né, que é o metano, sofrendo combustão, formando o CO2 e água. Reação de combustão completa, porque sempre forma o CO2, o gás carbônico, ok? Então, aqui nós temos um carbono no lado dos reagentes, né? Que é todo o lado do reagente, e aqui o lado do produto. Então, nós temos um carbono no lado antes da reação, e após a reação, nós também temos um carbono apenas, tá? Depois, nós vemos o hidrogênio, 4 hidrogênios aqui, e no lado do produto nós temos, ó, H2O, tá vendo? Tem 2 hidrogênios. Como eu tenho 2 aqui na frente, lembra, um número grande manda na molequinha toda. No total, ó, se cada molécula de água tem 2 hidrogênios, se eu tenho 2 moléculas de água, então eu tenho um total de 4 hidrogênios, né? Se eu for contar somente o elemento hidrogênio, nós temos, ó, 2 vezes 2, 4 hidrogênios, tá bom? Mas para o oxigênio, como cada molécula de água só tem um, se eu tenho 2 molequinhas de água, então eu vou ter 2 oxigênios, ok? Mas de hidrogênio eu tenho no total de 4, ok? Então, tá certinha a equação, tá balanceada aqui, ó, pro hidrogênio tem 4 aqui, e no total tem 4 no lado dos produtos. E pro oxigênio, vamos contar? Ó, aqui nós temos o gás O2, o gás oxigênio. Como eu tenho 2 moléculas de gás oxigênio, no total, o número de oxigênios aqui, ó, eu tenho 4, né? 2 vezes 2, 4 átomos de oxigênio. No lado dos reagentes. Após a setinha, nos meus produtos, eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, com mais 2 aqui, tá vendo, ó? Aqui, nós temos 2 oxigênios, tá? Esse 2zinho aqui é só do hidrogênio. Então, nós temos 2 oxigênios aqui, com mais 2 aqui, no meu total, no lado dos produtos, nós temos 4 átomos de oxigênio. 2 aqui, mais 2 aqui. E aqui no reagente, nós também temos 4. Então, nós temos a mesma quantidade de oxigênio antes e depois da reação. Assim como nós temos a mesma quantidade de carbonos antes e depois. É isso aqui, é balancear. Igualar a mesma quantidade de elementos antes e depois. Bom, essa equação também está balanceada, né? Vamos olhar essa daqui, essa última aqui, ó. Nessa daqui, repare que nós temos aqui, ó, o ametal que nós temos presente é um enxofre. Eu tenho um enxofre só aqui, repare que esse 2zinho é só do oxigênio, né? Um número pequenininho só manda no elemento que tá antes dele. Nós temos um enxofre e umzinho aqui também, tá bom? Hidrogênio, nós temos 2 hidrogênios aqui antes e depois nós também temos 2, certo? E vamos ver o oxigênio? Ele é por último, né? Então, se der alguma coisa de errado, com o oxigênio também vai acusar como errado, tá? Então, nós temos 2 oxigênios aqui nessa substância, mais um aqui. Então, no meu reagente, eu tenho no total 3 oxigênios. Olha, deu um número ímpar, né? E aqui, nós temos 4 oxigênios. Então, essa equação aqui, ela não está balanceada. Beleza? Então, nessa questão aqui, número 2, ele tá pedindo para você
assinalar aqui quais as opções, não é? Podemos afirmar que todas estão balanceadas? Não, não são todas. Vamos eliminar, né? Então, ó, a reação 2, né, que é a letra B, a 3, que corresponde à letra C, e a 4, que corresponde à letra D, né, estão balanceadas? Ok, é isso aí. É isso aí que vocês vão marcar, né? Somente a 2 e a 4 estão balanceadas? Não, né? Não é somente a 2 e a 4, porque essa letra C aqui também estava balanceada. Né? Só havia me esquecido de acertar a fórmula aqui dessa substância, beleza? Aí a letra D diz, ó, somente não está balanceada, né? Não, não é. Né? A gente tem a letra A lá em cima, né? A letra A lá em cima, que nós precisamos de balancear, ela estava errada, e nós temos a letra E, beleza? E, por último, né, a questão, o exercício de número 3, né? O exercício de número 3, eu inicialmente dei, né, o balanceamento da primeira reação, né, e perguntei, né, supondo, né, colocando o coeficiente 2 aqui, ó, nessa fórmula do sulfeto de zinco, né, como seria, né, concluindo, né, o balanceamento aqui dessa reação, tá? Para concluir o balanceamento nessa equação. Bom, partindo do princípio que o coeficiente aqui é 2, então nós temos 2 zinco, né? No reagente. Lá no meu produto eu tenho um só, então eu tenho que colocar um 2 aqui na frente, certo? Para ficar 2 zinco também em ambos os lados. Reagente e produto, tá? Depois do zinco, eu vou lá verificar a situação do enxofre, né? O enxofre, tá vendo? Quando eu coloquei 2 aqui na frente, não é só do zinco, é do enxofre também, porque isso é uma substância só, tá bom? Então, tem 2 enxofre. Lá no meu produto, eu vou procurar, eu estou vendo um enxofre apenas. Então, eu vou ter que acertar o balanceamento aqui para o enxofre, tá bom? Vou ter que colocar um 2 aqui na frente também pro elemento enxofre, tá? E agora, vamos partir pro oxigênio. No lado do reagente, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Lá no meu lado do produto, vamos contar? Quando eu ponho 2 aqui, esse 2 não é só do zinco, né? Ele é da substância toda. Então, é 2 zinco aqui, mas também é 2 oxigênios. Bom, nessa substância também tem oxigênio, então eu vou ter que contar, né? Tem 2 oxigênios, né? Ó, aqui, ó, a fórmulazinha tem esse índice 2 aqui, ó. Como eu tenho essa molécula aqui repetindo 2 vezes, então, ó, 2 vezes 2, aqui vai dar 4. Só aqui tem 4 oxigênios. Com mais 2 aqui, com mais 2 oxigênios aqui, então vai dar, com mais 2 oxigênios aqui, ó. Então, eu vou ter no total de 6 átomos de oxigênio no meu produto. E aqui no meu reagente, eu só tenho 2. Eu resolvo essa situação colocando o quê, ó? Qual é o número que multiplicado por 2? Dê 6, porque eu tenho que igualar. Deu 6 oxigênios no meu produto. E aqui no meu reagente também tem que dar 6. Então, vou botar o número 3 aqui. Pronto. Balanceada a equação química. Isso aqui, galera, é treino, tá? Vocês conheçam, então, o princípio desse balanceamento de equação. Use a regra do macho, né? A regra do macho ajuda muito nós separarmos os elementos, né? Quais elementos nós vamos começar, beleza? E, então, seguindo aí a sequência, né? Nessa reaçãozinha, em todas que nós fizemos, vocês têm que treinar. Então, refaçam esse balanceamento, olhando novamente, até que vocês consigam fazer sem olhar, beleza? Qualquer coisa, vocês podem me chamar, ok?